essa intenção de medida provisória, né, que nos pegou um pouco de surpresa, na verdade ela vem sendo germinada, né, no Ministério da Educação acerca de uma determinada necessidade, né, que a sociedade brasileira tem de repensar o ensino médio. Né? Então o ensino médio vem sendo alvo de inúmeros estudos, de vários trabalhos, e há uma certa insatisfação, né? Ou seja, o ensino médio ele é conteudista, o ensino médio ele é propedêutico, o ensino médio tem sido visto como uma ponte para o ingresso de alguns setores da sociedade brasileira na universidade. Então, né, há essa necessidade de repensar o que a gente quer com o ensino médio no Brasil. Mas ninguém esperava, né, que uma proposta viesse com essa cara, com esse teor, e que ela apresenta vários pontos que, no meu entendimento, precisam ser, né, rapidamente revogados. Ela precisa, essa discussão tem que ser mais ampla, com uma maior participação da sociedade, sobretudo daqueles setores diretamente envolvidos, que são, né, os setores ligados ao magistério, os setores ligados aos alunos, aos jovens, né, que vivemos uma época em que os jovens se fizeram ouvir, então a gente precisa ouvi-los também sobre o que eles pensam, né, a respeito da própria educação que está sendo oferecida, e aquelas parcelas da sociedade que receberiam diretamente, né, os egressos do ensino médio, ou seja, os campos de atuação profissional, o ensino superior e uma série de outras instâncias. Então, acho que uma coisa é a necessidade de repensar o ensino médio, outra coisa é a cara dessa medida provisória. Né? E aí eu apontaria alguns problemas graves. Né? O primeiro, sem dúvida, no meu entendimento, é a falta de diálogo, né? Ou seja, é algo que vem de cima para baixo, é algo que foi gestado, né, por um grupo muito pequeno, né, com quais intenções ninguém sabe, e que vai trazer um impacto muito grande, né, para as escolas, para as vidas das pessoas, né, e já a partir do ano que vem. Eu vou destacar alguns pontos. Primeiro, a ideia de que após um curto período onde todos terão acesso aos mesmos conhecimentos, haverá um momento para o aprofundamento, né, para o trabalho só em determinadas áreas. Né? Isso é um pouco problemático porque isso obriga a uma mudança curricular que retira, né, o direito de uma grande parcela da população de acessar, de interagir, de conhecer e de ampliar o seu universo de conhecimentos. Ou seja, com essa mudança, aquele jovem ou aquele adulto que escolher, né, a área de linguagens e aí ele tiver uma carga horária reduzida ou não tiver nenhum contato com as outras áreas, com os conhecimentos que vêm historicamente caracterizando aquelas áreas, a possibilidade dele compreender o mundo e dele poder fazer uma intervenção, né, mais qualificada e crítica no mundo se reduz bastante. Né? Então esse é um ponto. Um outro ponto que é a questão da formação de professores. Né? A partir do momento que você abre para que qualquer pessoa possa assumir essa responsabilidade de formar novas gerações, de formar sobretudo na área do ensino médio, onde você precisa, né, de um profissional muito bem qualificado, muito bem formado, isso é temerário, né? Principalmente quando está ligado, como aparece no texto do projeto, né, da medida provisória, quando está ligado à contratação sem necessidade de concurso público. Né? Ou seja, você abre um espaço para clientelismos, você abre um espaço para favorecimentos, e nós sabemos, né, Brasil afora, como isso aí pode, né, decorrer, quem pode acabar sendo beneficiado e, claro, com um prejuízo enorme para os jovens e adultos que frequentam o ensino médio. Então, acho que essas são duas questões muito importantes. Outra questão parece que as pessoas que elaboraram esse documento desconhecem a realidade, né? Porque nós temos hoje aproximadamente 3,5 milhões de jovens no ensino médio, né, de alunos no ensino médio, estudantes no ensino médio, nem todos são jovens, alguns são jovens, outros são adultos, e nós temos 2 milhões desse contingente, 2 milhões estudam à noite. E se estudam à noite, estudam justamente porque precisam trabalhar durante o dia. Ou seja, a gente não pode negar o desconhecimento, né? A gente não pode negar que isso é a nossa realidade e a gente precisa de uma proposta que dialogue com essa. Eu acrescentaria, sempre que se fala em educação de tempo integral, né, eu acrescentaria que nós ainda não temos, né, um acúmulo de conhecimentos, né, estudos que nos permitam pensar numa educação de tempo integral que realmente se torne mais interessante, mais relevante e mais efetiva para os jovens e para os adultos. Né? Então, alardear que o ensino passará a ser de 7 horas diárias, sem considerar que uma parcela grande está à noite e sem considerar que nessas 7 horas diárias nós faremos o quê? O que para além do que é feito, que pode ser melhor daquilo que é feito, ou seja, isso
traz problemas, né? E aí eu destacaria, né, como uma parte, sem dúvida, mais complicada de todo esse projeto, que por si só ele já é complicado, né? Eu destacaria a falta da obrigatoriedade, né, que é algo que é um produto de uma conquista histórica no Brasil, né, do ensino de sociologia, do ensino de filosofia, né, que eles já foram obrigatórios, eles já saíram e depois eles retornaram, né, a partir de uma luta, de uma necessidade de trabalhar com esses conhecimentos dentro da grade e aliado à arte e à educação física, né? Então eu vejo com muitas ressalvas esse documento, né? essa possibilidade de mudança, né, que eles estão chamando de novo ensino médio. Então, retirar do jovem e do adulto que frequentam, né, o ensino médio a possibilidade de estudarem educação física, e isso significa que uma parcela muito importante da cultura deixará de fazer parte do percurso de formação dessas pessoas, né? A educação física, sobretudo a partir dos últimos estudos sobre o assunto, né? E sobretudo, principalmente a partir da publicação da segunda versão da Base Nacional Comum Curricular, a educação física ela tem como função tematizar as práticas corporais na escola, né? Então, o que se espera desse componente no ensino médio? Que os jovens e adultos possam conhecer, vivenciar, reconstruir, analisar criticamente, se apropriar, reconhecer as experiências de outros grupos no que tange as brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas. Aquilo que a literatura da área vem chamando de práticas corporais. Ou seja, no ensino médio, nós esperamos que os jovens adquiram um conjunto de conhecimentos que lhes permitam não só trabalhar, né, na esfera social mais ampla, com as brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas, reconstruí-las e reconhecê-las criticamente. E por que tudo isso é importante? Porque os grupos sociais, todos os grupos humanos, ao longo da história vieram produzindo essas formas de expressão da cultura. Então, retirar dos estudantes a possibilidade de conhecer isso, retirar dos estudantes a possibilidade de reconstruir isso, retirar a possibilidade dos estudantes de interagir com esses, né, saberes tão importantes, tão diversificados, significa, ao mesmo tempo, amputar a possibilidade de uma participação cidadã mais efetiva, né? Então, são conhecimentos que ganharam relevância, né, nos últimos 50 anos, são conhecimentos que nos constituem enquanto sujeitos, são conhecimentos que nos permitem apurar o nosso olhar crítico para a sociedade, né? E eu não estou me referindo aqui, né, a garantir que todos, né, adquiram estilos de vida saudável, não estou me referindo a nada disso, né? Muito pelo contrário, o que a gente espera com a educação física no ensino médio é que o jovem se torne alguém capaz de fazer uma análise crítica, inclusive desses discursos da saúde, inclusive desses discursos da espetacularização do esporte, inclusive desses discursos que projetam um determinado modelo de corpo, né? Então isso também faz parte do rol de conhecimentos da educação física no ensino médio. Então, é interessante observar como essa reforma vem na contramão de tudo que foi feito na Base Nacional Comum Curricular, né? Ou seja, durante 1 ano e meio, um grupo muito grande de pessoas, né, com trajetórias ligadas aos componentes, com trajetórias ligadas aos percursos curriculares, né, pessoas com as vidas ligadas a isso e professores em atuação na educação básica trabalharam na elaboração de um documento que pudesse fundamentar, apoiar e ajudar as escolas do Brasil e os sistemas de ensino, né? Era essa a função da base. Mas com as mudanças recentes que nós tivemos no cenário político, né, a base ela foi meio que colocada de escanteio, né? A base foi inclusive acusada, né, de ser um documento ideológico, de ser um documento contaminado com certas visões de mundo, etc. E isso, né, precisa ser relativizado, porque qualquer texto veiculará determinados significados, mas um texto que foi construído por um grupo tão plural, um texto que foi construído com a participação de 12 milhões, né, de contribuintes, que foram as pessoas, né, que fizeram suas críticas, suas análises, suas contribuições, suas sugestões, esse texto, de alguma maneira, ele poderia representar um material interessante para estudo e para apoio do professor, para estudo e apoio das secretarias de educação. Finalizado o documento passou por uma etapa de discussões dos seminários estaduais. Em alguns desses seminários, a parte do documento relativa ao ensino médio simplesmente não foi discutida,
porque já se anunciava que viria uma reforma específica do ensino médio e que não seria necessário, então, portanto, abordar o ensino médio. Então, ficou a impressão, né, terminada essa fase dos seminários estaduais, que começaram lá no finalzinho de junho e chegaram agora, né, até o começo de agosto, né, finalizada essa etapa, ficou a impressão que a base vai ficar só com um formato do ensino fundamental e da educação infantil e que algo novo ocupará o lugar aí do que caberia à etapa do ensino médio, né, ficou essa impressão. Por isso que esse tal novo ensino médio, né, essa proposta de reforma, chega às pressas, de afogadilho, atropelando todo o processo de discussão da base, inclusive essa etapa dos seminários estaduais, né? Então, é assustador, né? A gente se sente bastante constrangido diante de um fato como esse, diante de uma ação autoritária, né? Desconectada da realidade e sem a menor intenção de dialogar com os professores, com as professoras que estão na sala de aula. Eu não tenho dúvidas que os efeitos desse novo ensino médio, né, eles serão eles serão terríveis, né, sobretudo para as camadas mais humildes da população. Segundo o texto, né, ficará a critério das instituições oferecer as áreas de aprofundamento. Nós sabemos que o Brasil enfrenta uma dificuldade muito grande, né, para formar professores das áreas, né, das ciências naturais e da matemática. Então, nós não temos dúvida que provavelmente a maior parte do ensino médio público atenderá, né, as áreas de linguagens e as áreas de ciências humanas, as áreas das linguagens e das ciências humanas, e o ensino privado certamente nada mudará, né? O ensino privado continuará com esse ensino propedêutico, etc., porque a lógica do ingresso no ensino superior continua sendo a mesma. Enquanto a gente não mexer nesse processo, né, a tendência é essa. Com isso, o que nós teremos? Né? Nós teremos, como já anunciou o professor Gaudêncio Frigoto, na análise que ele fez, nós teremos um retorno à reforma Capanema lá dos anos 40. Né? Ou seja, nós teremos um ensino que segrega, um ensino médio, né, que ao invés de tentar se esforçar para dar condições para todos, o ensino médio que o seu próprio percurso já oferece uma qualidade, um conjunto de conhecimentos para um grupo, né? Eu vou me referir agora, né? Aqueles que estão posicionados, né, em condições de vantagem, né? Os grupos elitistas, os grupos beneficiados, né, que nós conhecemos no Brasil, e uma grande massa alijada desses conhecimentos e com menor condição de intervir na sociedade, com menor condição de fazer o percurso universitário, né? Porque essa é uma questão problemática nesse documento. Esse documento ele anuncia uma profissionalização que interrompe o percurso de acesso aos conhecimentos, que interrompe o percurso acadêmico, que interrompe o percurso escolar dos jovens, né? Então, o documento, essa reforma, ela se anuncia, né, bastante problemática para a realidade brasileira, né? Eu gostaria de destacar também um efeito desse processo, né, porque desde o dia 16 de setembro, né, da semana passada, quando veio a público essa proposta de mudança, e principalmente no dia de ontem, né, no dia 22 de setembro, quando ela ganhou, né, visibilidade nas mídias de uma maneira geral, na grande mídia de uma maneira geral, e que trouxe esse efeito, sobretudo no campo da educação física e da arte, foi interessante perceber como que os professores, desde ontem, estão se mobilizando, né? Porque coincidiu que ontem nós estávamos fazendo um trabalho com os professores da região de Campinas, professores que atuam nas escolas, né, da região de Campinas, e já ali, naquele momento, a gente já fez uma discussão sobre isso, né? Os nossos colegas que também trabalharam na elaboração da Base Nacional Comum Curricular, também já, né, se articulando na tentativa de produzir uma resposta e um documento, né, para ser encaminhado ao Ministério da Educação, alardeando, né, os efeitos perversos desse projeto, e também o pessoal do grupo de trabalho temático, né, escola, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, nessa madrugada também já produziu um texto, né, para ser encaminhado para as autoridades, revelando, demonstrando, indicando, apontando todos os problemas que esse novo ensino médio trará para a área da educação física, né, para os professores de educação física e principalmente para os jovens e adultos brasileiros que estarão alijados desse direito.